o médico foi, ele, depois da raspagem, fui pro quarto, ele falou, pô, Léo, eu preciso conversar com você uma coisa séria, te dar o feedback agora, médico mesmo, do como vai ser. Aí eu falei, pronto, ele já vai vir com aquela notícia... Que vai ficar esquisitaço e já era. Porque ele não falou de um jeito tão bacana, pelo menos eu não lembrava. Uhum. E aí quando ele entrou no quarto, ele foi desenrolando a minha mão, meu curativo da mão, e ele falou, Léo, a sua mão era a pior parte, porque o botijão explodiu na tua mão, tu perdeu essa massa inteira aqui da parte da mão. A gente estava se preparando para fazer um enxerto na tua mão, e provavelmente você ia perder o movimento do polegar e do indicador, talvez. E a medicina não explica o que aconteceu. Se você acredita em Deus, pode começar a agradecer, porque a sua mão, que era a pior parte, já tá assim. E minha mão tava curada totalmente, zero já. Tava assim? Tava assim. E o meu corpo ainda tava se curando, mas a mão, que era a pior parte, tava curada. Ele falou, não consigo te explicar o que aconteceu. Oi, o cara chega com esse discurso aí, parece meio bad vibes, era uma notícia boa, porra. Pois é. Né? Que ele queria me dar um ânimo, né? De, tipo, me surpreender. Só que eu fui ficando mal, aí depois eu falei, putz, maneiro. Ainda tem esperança, né? E aí ele falou, cara, hoje eu posso te dizer, você vai ficar 99,9% perfeito. Porra, excelente, pô, melhor notícia. Muda todo o mindset, não quero mais morrer, né? Agora eu vou talvez me dedicar mais, agora eu vou suportar com mais tesão isso aqui. E aí eu comecei a entender uma revelação de Deus, eu comecei a sentir aquela revelação, consegui sentir uma parada diferente. Eu ouvi a próxima aula, e aí eu comecei a ter uma revelação. Eu não consigo explicar, né? Deus, a gente sempre fala que Jesus não se explica, você tem que experimentar para entender, não é um sentimento que você consegue explicar. E aí depois, passou no hospital, vou resumir bem a história. Tá. Passou tal, sei o quê, na semana seguinte que eu fui liberado, tive alta, ainda estava muito mal, muito zoado, a pele toda vermelha, rosa ainda, mas eu tive alta, pude ir para casa, e aí o curso acontecia, né, toda segunda-feira. E eu fui na segunda, primeira segunda, eu fui, tipo, tomei quinta na sexta, no sábado eu estava em casa, domingo, segunda eu fui pro curso. E aí o pessoal da igreja falou assim, Léo, olha só, não precisa vir, a gente sabe o que aconteceu, depois tu refaz o curso, fica em casa, descansa. Só que eu tava tão cheio de Deus naquele dia, depois do que aconteceu, que eu olhei na cara do pessoal da igreja e falei assim, cara, você não tá entendendo o que aconteceu comigo naquele leito de hospital. Aqui é o único lugar que eu tenho que estar. O próprio pastor lá falou assim, cara, você me deu uma aula agora, você tem razão, vem pra cá. Aqui é o lugar que você tem que estar. Aí aquele dia, eu tive o batismo do Espírito Santo. É. Isso funciona como? Porque isso é uma parada só você também, né? Não estamos falando do lance de dar água, não sei o quê. Batismo do Espírito Santo, que eu até diria que é o principal. É quando Deus se revela para ti. Né? O batismo da água é quando você revela ao mundo publicamente que você serve a um Deus. Né? E aí aquela aula era uma aula sobre redenção. Contava a história, o plano de redenção de Jesus, o porquê Jesus veio, de onde começou, qual é o final. Era um resumo muito minucioso sobre o plano de redenção de Cristo. E todas aquelas histórias que contavam, eu já tinha ouvido antes. Mas aquilo que ele falou, vai tendo uma revelação, é como se você colocasse um chip e baixasse um programa. Tem uma vez que você ouve aquilo que você sempre ouviu, cara, pô, mas faz um sentido na tua vida. Foi o que aconteceu comigo. É o que geralmente acontece com a galera quando ela tem esse encontro com Deus e a maioria aceita a Cristo, entendeu? Você ouviu várias vezes um discurso, ouviu várias vezes, mas tem um dia, brother, que é diferente, que parece que algo invade você, entra em você e mexe dentro de você, e quando você vê, você não tem como dizer não, entendeu? É uma parada que é uma graça que te abraça, e quando você começa a perceber, você já foi. Entendeu? Entendi. Então, foi isso que tu sentiu, então. Ixi, e aí eu comecei a chorar. Agora eu tô entendendo eu chorava o que esse cara muito, tá falando. Eu chorava muito. E eu ouvia vozes dentro da minha cabeça, era meio coisa de doido. E a igreja tinha uma... Sabe a fumaça que faz o incenso? Era uma fumaça subindo, brilhosa. Eu falei, já entendi tudo. Pô. Eu falei, que isso, cara? Botaram um negocinho ali, pô. Mas era espiritual, não tava acontecendo, entendeu? Eu comecei a ver sair do chão, assim, subindo, sabe? Entendi. Era um negócio que subia, assim, como fosse um redemoinho, assim, de fumaça, e subia. Isso é claro pra você? Você viu isso? Claro. Claro, assim como eu vi o demônio naquele dia numa festa, entendeu? Era claro, assim. Tava acontecendo na minha frente. E aí eu fui pro retiro, me entreguei de corpo e alma lá, tive mais um insight de Espírito Santo ali. E aí eu comecei a frequentar as aulas da Escola Bíblica Dominical da DVEC. Eu falei, mano, eu preciso saber o que é isso.
Jesus é muito lindo, cara. É uma parada muito inexplicável, é uma parada que te preenche de uma forma que quando eu comecei a sentir aquilo, eu não tinha necessidade de mais nada. Eu não queria mais saber de mais nada. Eu só queria saber o que estava acontecendo, que Deus era esse que curou minha mão, que Deus era esse que chamou Paulo, que matava cristão e do nada se converteu. Eu comecei a entender as histórias e fazer um sentido absurdo. Eu falei, cara, eu preciso conhecer isso. Porque aconteceu comigo. A gente nunca acredita até acontecer com a gente, né?